Minhas amigas e meus amigos, muito boa noite. A travessia humana é como se fosse uma ponte entre o ego e o self. Pela sua natureza, o ego, isso que a gente chama de eu, tende à inércia, ao mais fácil, ao conforto, e aquela metafórica voz do self, lá do outro lado da ponte, vai mandando seus recados dizendo: desperte, perceba, observe, acorde, viva. Não existe vida sem travessia não existe vida. Mas também para que haja travessia, é preciso que haja desejo. É preciso que haja essa força energética, que uns chamam de libido, outros de energia psíquica, como Jung, por exemplo, que vai motivando esse ego nessa travessia, e em seus primeiros passos, incipiente, inconsciente de seus conteúdos, de suas motivações, e o self, direcionando essa construção de totalidade, vai constituindo convites ao longo dessa travessia, dessa solidificação de um eixo de comunicação, para que este ego, tendente à inércia, preguiçoso por vezes, focado naturalmente em si mesmo, nas coisas que lhe dizem respeito, olhe para fora e olhe para dentro. É impossível passar a vida querendo crescer, sem olhar para fora, sem viver o que está fora, e sem olhar para dentro e elaborar dentro de nós o significado dessas coisas. Problemas, perdas, ansiedade, angústia da contemporaneidade, integração da sombra para quem perpassa, todos nós, na verdade, o processo de individuação, a consolidação de um sentimento real de que somos todos filhos de uma mesma fonte, irmãos, portanto, pertinentes a uma mesma origem, mas que nos sentimos tão separados uns dos outros, porque só olhamos para nós. Olhamos tão só para nosso amor, como tão só para a nossa dor. E em nossa busca desenfreada de amor e de felicidade, distorcemos a ideia de amor e vivemos o poder. Vivemos uma construção do controle, solidificada em toda espécie de estratégias para fazer com que nós nos asseguremos em uma felicidade ilusória, porque infantil, de que todas as coisas existem e deveriam acontecer para atender a esse desejo que inicialmente motiva a travessia, mas que, mediante a frustração, ensina a cada um de nós que saiba elaborar esse convite, que saiba elaborar esta ruptura, que saiba elaborar esta dilaceração, transformando isso em alguma outra coisa no cadinho da vida, na alquimia de sua alma. Então, um dia este eixo, um dia não sei quando, este eixo se consolida tanto numa troca, não mais em alienação, e pode ser que este ego se descubra
a serviço de uma totalidade que implica em construir não só para si mesmo, mas para um coletivo, uma vida que faça sentido. É bem verdade que, por sermos subjetivos, sentido será sempre individual. Sentido será sempre o significado que eu e você vamos dar muito pessoalmente a toda e qualquer coisa que venhamos viver. Mas se realmente estamos focados, desejosos nessa conquista da alma, desse lugar do eu mais profundo, da vivência de nosso sagrado, da possibilidade de fazer uma conexão com o divino em nós, certamente teremos que perpassar por esse amor que ora confundimos com poder, não raras vezes. Amamos tanto o amor, ou dizemos que, e queremos tanto isso para compor nossa estrutura de vida, nosso sentimento de pertença, nossa segurança, nossa legitimação. Importantizamos tanto esse lugar que passamos a esperar de todos os outros o melhor que eles puderem nos dar. E esperando o melhor que os outros podem nos dar, esquecemos nós de dar aos outros o melhor que nós temos. O fato é que, em verdade, ninguém dá nada que não tenha. Se não damos, é porque ainda ou não temos consciência ou porque ainda não desenvolvemos. O outro da mesma forma, mas dessa maneira, quando pensamos nesse amor, confundido com poder em certo sentido, e esperamos dos outros o melhor, as maiores manifestações de desprendimento, de altruísmo, de soltura, de amizade, de lealdade. E o outro, por ser humano, nos desaponta, porque é humano. Fere aquilo que nós esperávamos receber por um merecimento, por uma distinção, um privilégio. Fere porque é humano, fere porque falha, fere porque, como nós também, sofre de um mal chamado egoísmo, um mal que é natural na constituição do psiquismo, mas que precisa ser transcendido, esse egoísmo, para que a gente faça não só a travessia a serviço do self, mas para que a gente também transcenda aquele desejo que ora nos move tanto a buscar de você o melhor que você tem e sentir de verdade que, se você, criatura de Deus, irmão meu, filho da mesma fonte da qual eu nasci, portanto meu igual, merece de mim o melhor. Se lhe digo que lhe amo, se digo que amo a este sagrado, a este divino, preciso reconectar-me com essa ideia e lembrar de uma coisa fundamental. Quando amamos, em geral, mesmo na sedução, não é verdade? Queremos agradar o objeto amado. E dizemos que amamos a Deus, que amamos a vida, que amamos ao outro, que queremos construir felicidade, desde quando todas as coisas aconteçam exatamente como eu entendo que elas deveriam acontecer, e lá vou eu seguindo na minha fantasia infantil, acreditando que também o universo tem que existir para atender aos meus caprichos egóicos, e quando a vida, o self, a espiritualidade, a lei do karma, o que você quiser chamar, colocam no nosso caminho
toda a série de questões que todo mundo ordinariamente tem que passar, e passa mesmo porque a vida aqui é assim, funciona dessa forma. Nós achamos que essas coisas são problemas, são ataques, são dificuldades engendradas especificamente para me destruir, para diluir aquela alegria, para tirar aquela paz. E isso porque o meu olhar não é o de alma. O meu olhar é o de ego. O ego, infelizmente, tende a olhar pela via do imediato. Mas a alma precisa do ego para manifestar-se. O ego precisa ser esse elemento manifestador também do sagrado e desse mais profundo e dessa totalidade, e perpassaremos, quer queiramos ou não, na medida em que formos acessando todos aqueles espaços em nós que chamamos de sombra, aqueles lugares de repressão, aqueles lugares aonde, no inconsciente, jogamos todos os conteúdos dourados ou obscurecidos. Vamos ter que trazê-los à tona, vamos ter que aprender a abraçá-los, vamos ter que aprender essa dualidade que forma a totalidade, porque também sem isso é impossível a verdadeira fraternidade, é impossível esse verdadeiro afeto, essa verdadeira aceitação, essa possibilidade de construir uma relação de unicidade com a humanidade, quando ainda vivo dicotomizado, achando que a sombra, o mal está no outro, e só faço desta forma porque não consigo integrá-la em mim. Então faz parte desse processo de construção, mas também de desconstrução, de abertura, de aceitação, de amor a essas partes obscuras. Faz parte olhar para mim, olhar para você, ver como somos semelhantes, como somos humanos, como fazemos coisas tão parecidas, como em tantos aspectos somos arquetípicos, e ainda assim diferentes, singulares, porque sem ser capaz de aceitar a mim como sou, sem ser capaz de abraçar-me como sou, de trabalhar iluminando essas zonas internas, como eu posso abraçar você com essa tamanha honestidade que você também espera com que eu lhe abrace? Como eu posso me relacionar com você, meu espelho, e lhe colocar nesse lugar de revelador que catalisa em mim uma possibilidade de refletir sobre todas aquelas coisas que eu preciso observar a meu respeito, mas que através de você, por vias diversas, você, meu espelho, você, meu amor, você, meu suposto opositor, você, meu suposto adversário, sem você, integrado também numa aceitação profunda, sem você, eu não me vejo. E é impossível para nós, de certa maneira, passar por todas essas coisas, todos os dias, como a gente passa, vivendo automaticamente a contemporaneidade, atendendo às demandas diárias, às contas, às obrigações conjugais, de trabalho, na sua casa espírita ou em qualquer lugar onde você escolha viver o seu sagrado. E a gente vai colocando aquilo como um trilho
sobre o qual a gente pouco pensa, pouco reflete, e sem essa capacidade reflexiva sobre as bobagens diárias, elas de fato vão recair no lugar de bobagens diárias capazes de me desestabilizar, de mexer comigo, de tocar todos aqueles aspectos que eu acho que você que tem, nunca eu. Ou um pouco eu admito, mas eu tenho aqui as minhas justificativas. O dia foi difícil, já não acordei bem, aconteceu aquela perda, o dinheiro não chegou como eu esperava, a ruptura amorosa. E lá vou eu dizendo que a minha vida é assim. Quando esses elementos que compõem a vida, muito embora não sejam somente esses, passam a ocupar um palco tão importante que eu me permito sucumbir na falsa ideia, na ilusão, portanto, de que é esta a minha vida e não o que poderia ser elucubrado, e não o que poderia ser provocado, e não o que poderia ser trazido a partir de cada uma dessas questões, inclusive e sobretudo aquelas que são tão belas, tão sublimes, que precisam ser eternizadas, sem olhar para todas essas coisas, sem construir uma relação com isso, meu dia adormece sem reflexos, porque nada elaboro, porque acabo sentindo que vivo uma repetição de todas aquelas coisas que nem quero mais, que vivo dizendo também que não vou mais fazer, que vivo prometendo que não vou mais buscar, ou aquelas outras que eu coloco nas minhas gavetas dizendo, segunda-feira eu começo esse projeto, seja ele qual for. Cada um de nós precisa se relembrar de algumas coisas fundamentais. Nossa alma é indestrutível. Nós somos seres da eternidade. Não existe mensuração para o que é eterno, mas o ego tende a mensurar a existência numa faixa mínima de vida e superlativamos, superestimamos ou subestimamos as experiências de um pequeno e curto trajeto como esse. 60, 70, 80, 90, 100 anos, quem sabe? Mesmo nos dizendo espiritualistas, mesmo nos dizendo espíritas, mesmo nos dizendo religiosos, crentes da reencarnação, da lei do karma, e aí vêm as coisas dos dias e nos abafam e esquecemos que somos eternos, indestrutíveis. Mas esquecemos também, porque a experiência assim também nos mostra que todas essas outras coisas do meu dia, do seu dia, todas elas têm uma natureza que é finita, tem uma natureza impermanente, quase tão volátil quanto a qualidade das nossas emoções, que vão e vêm ao sabor dos fatos e dos afetos. E a gente não sabe nem dizer por quê.
mas sabe se deslumbrar ou desesperar, conforme a alta ou a baixa da maré, como se fora a primeira vez que passássemos por qualquer revés ou por qualquer grande alegria. Outros de nós passeiam por uma linha hipotímica, meio insatisfeitos, meio irritadiços, meio cansados, meio assim. Ai, que vida é essa? E nos tornamos meio sem graça também. Todos nós, de uma certa maneira, mesmo que não percebamos isso, mesmo que não sintamos isso, mesmo que não estejamos engajados em nenhuma obra fantástica, todos nós somos expressamente significativos para a vida e para quem está conosco, inclusive para os opositores. Nós precisamos aprender com essa impermanência. Nós precisamos aprender com essa finitude e realmente aprender a colocar na balança, em tudo isso, o que passa, o que fica, construindo uma relação de equilíbrio conosco mesmos, com as coisas que acontecem fora, com a necessidade de aceitação e adaptação que a vida nesta matéria nos compele a todo momento, mas pela utilidade que precisamos trazer para uma existência que é a nossa, porque não existe forma maior e melhor de servir a esse Deus que dizemos tanto que amamos, ou de estarmos a serviço do self, sobre o qual muitas vezes falamos sem nem saber o que estamos falando direito, já que é um arquétipo. Fazer isso implica em fazer algo por esses amores, por esses serviços. Digo tanto que amo a esse Deus, digo tanto que quero estar a serviço do meu self, não mais tão controlado, invadido pelos meus complexos, invadido pelos meus conteúdos sombrios, vivendo ao sabor da variação das minhas emoções. Então, se digo tudo isso, é preciso que eu supere a mim mesmo. Hoje foi um dia espetacular, eu amanheci passando muito mal. Rotineiramente eu tenho ânsias de vômito de manhã. Eu não vou dizer porquê, mas tenho, e é muito desagradável, é lógico. E aí eu faço uma oração, eu leio Vinha de Luz, eu leio Fonte Viva, aí eu faço uma coisa, eu faço outra, eu vou para o computador, eu penso o que vai ser o meu dia, e aí digo, oh meu Deus, hoje tem um livro para lançar. Não sei nem o que eu vou falar. Aí vou e oro mais um pouco, peço ajuda e digo, Senhor, o trabalho é seu, não é meu não, mas eu vou lá de qualquer forma, o palitinho de fósforo, que vai riscar ali e vai acender. E cada pessoa que escuta o convite que foi lançado aí pelo Facebook, pelo marketing do Lar Harmonia, é outro palito de fósforo, e nós juntos fazemos um risco no chão, e cá estamos, sem mal-estar nenhum. Depois deve voltar, vocês vão orar por mim, é lógico. Vai e vem, é assim mesmo. Um dia tudo passa. Eu só tenho que ter cuidado para não cair aqui. Isso poderia ser muito simbólico. E nós precisamos riscar esse fósforo. Podemos ser uma chama, não apenas uma faísca.
Todos juntos podemos acender uma luz que não se apaga. Então, para falar um pouco sobre o que eu vim falar com vocês hoje, eu escolhi 3 coisas. A primeira delas é a palavra escolha. Falamos de ego, falamos de self, falamos de uma travessia por um eixo imaginário, falamos de convites do dia a dia, falamos da necessidade de significado para as coisas que vivemos, da saída desse esquema em que tudo gira em torno de nós e o que nos torna muito infantis, mas é preciso trazer consciência para as nossas escolhas. Realmente se perguntar para que direção é que aponta o nosso desejo. Que escolhas temos feito, que resultados temos obtido, que escolhas temos repetido em nossas vidas, a ponto de nossas vidas terem se tornado, de certa forma, tão previsíveis em seu fio de destino, porque certamente nem pensamos tanto nas escolhas que fazemos, a não ser quando tocam determinados temas da nossa vida, para trazermos lucidez suficiente e perceber nessas escolhas qual a sua direção, qual o seu significado. E você pode me perguntar, Francisco, todas as experiências não são aproveitáveis? Então eu preciso ficar pensando nas minhas escolhas? Não é que você precise ficar pensando nas suas escolhas, mas se você não pensar nas suas escolhas, pelo menos pense na consequência das suas escolhas. Elas sempre chegam, não é verdade? Independente de você estar inocente, bem intencionado, com boa vontade, as consequências sempre chegam. Felizmente para todos nós, o universo incessantemente conspira a favor de um plano evolutivo que contempla todos os seres. E a gente sempre é reoportunizado a reparar, a reconduzir, a refazer nossas escolhas mediante a percepção, cada vez com mais clareza, de que resultados são esses que elas, nossas escolhas, trouxeram para nós. E um pouco antes disso, quais foram os elementos motivadores, desejos, conteúdos desse inconsciente que eu preciso ir desvendando, circunstâncias. O que foi que me levou, ou que me leva, a fazer essa e não aquela escolha? A dizer isso e não aquilo, a imaginar que a vida deveria ser desse jeito e não daquele, e ainda assim manter-me inerte, sem uma ação realmente profícua e direcionada para aquilo que eu digo tanto desejar, mas que eu deixo que o roldão das escolhas impensadas me levem para o lugar que eu também digo que eu não quero. E nesse paradoxo, é importante perceber que como somos todos, sem exceção, magnetizados uns aos outros, emitimos vibrações e frequências a partir do que sentimos, do que pensamos, do que fazemos. Isso cria uma ressonância e, no fim das contas, aquilo que somos, ou melhor, o estado em que estamos, por vezes
é provedor do fermento que leveda a massa toda. E como dizia Paulo de Tarso, um pouco de fermento leveda a massa toda. Que tipo de fermento é esse que excita as substâncias em nós e em torno de nós, e que tanto precisa ser observado para que saibamos melhor a qualidade disso que dizemos que é a nossa escolha. Isso naturalmente me leva a pensar no segundo elemento. Escolhas, em tese, deveriam ser movidas por propósitos. E por propósitos, para ganharem solidez, precisariam ser movidos por valores, sólidos valores. Não necessariamente valores adquiridos unicamente no ambiente da sociedade, mas aqueles valores também que compõem a integridade de uma alma em construção para essa angelitude, ou para essa totalidade, ou para o seu significado. Sem propósito, não temos direção. Sem propósito, não temos norteamento para a nossa vida e, principalmente, sem construirmos clareza num propósito, de que propósito é esse que nos coloca hoje, aqui, agora, como seres viventes desta era, para que servimos, para que existimos. Não vou nem perguntar para onde iremos, porque isso eu não sei. Sem ter essa clareza, como me movo com coerência, com um espírito de verdade, mas verdade no sentido de honestidade consigo mesmo, de um olhar verdadeiro para si, cheio de hombridade, e, portanto, sem essa hombridade, sem essa honestidade, sem essa verdade, convertidos todos eles em ação, não existe coerência, e sem essa coerência, qualquer propósito que eu possa dizer que eu tenho ainda está cheio de lacunas, e nós precisamos, mais uma vez, olhar os nossos dias, os ordinários dias, para perceber que mensagens e que símbolos, que chamados, que cutucadas são essas que a gente vem recebendo, que são muitas vezes um realinhamento emergencial de um propósito, ou a descoberta de um propósito que nos traga saúde espiritual, que nos traga saúde emocional, que direcione nossa vida para que, como criaturas úteis, possamos dar utilidade a esta vida e não apenas satisfazer os nossos desejos. Porém, quando esse propósito é tão transcendente, que coincide com a totalidade, que coincide com a ideia de uma construção, de uma atitude de serviço inteligente, de serviço amoroso, de serviço vinculado à causa do bem maior, naturalmente, vamos construindo ali uma certeza cada vez mais profunda de que uma existência assim talhada
é uma massa bem fermentada para produzir alimento para nós e para qualquer um que se aproxime de nós. E pensando desta forma, na linha de um propósito maior, aonde consigo trabalhar a mim mesmo nessa construção de totalidade, também no coletivo, numa vida que se mostra útil, conectada, eu alcanço aquela sensação interna que a gente chama de sentido. Nós podemos ter um arco e flecha na nossa mão e não saber para onde apontá-la e jogá-la a ermo. Mas imbuídos de um propósito nascido de consciência, de lucidez, de coerência, de escolhas, de uma compreensão profunda, real, mas simples. De que não há inimigo, nem há essa dualidade que eu chamo de bem e mal. Portanto, não estou no meio de uma guerra. Eu e vocês somos capazes de, entrelaçados numa verdadeira relação quântica, entrelaçados, poderemos sentir que o meu bem é o seu bem, que a sua tristeza é também minha, que a minha falta é também sua, e que quanticamente ligados, quando mexo em mim e trago o melhor de mim para o mundo, também ressoo em você. Mas quando também trago esse sentido de propósito, que clareia meu olhar para você, não como um transeunte indiferente, mas como uma parte de mim mesmo, já que viemos desta mesma fonte. Além de ser o meu espelho, meu reflexo, meu professor, meu provocador, meu amor, você também jornadeia comigo e juntos criamos sentido. Nós podemos estar juntos aqui, no coração. Nós podemos estar juntos na mente. Os maiores vínculos independem de qualquer outra coisa a não ser isso. Os maiores vínculos são os vínculos mais
libertadores. São os vínculos mais livres. E, incrivelmente, vínculo, como sendo uma palavra que sugere conexão, é também, de certa forma, sinônimo de libertação. Porque em você, querido irmão, querida irmã, confio tanto no amor de Deus que por você flui. Que sob meu olhar, tomado por este propósito, você e eu formamos unidade. E é assim, queridos, que de certa maneira podemos ir dissolvendo aos poucos, com trabalho, com sentimento, com boa vontade, a ilusão de uma separatividade. E no fim desse dia, nós todos, filhos desta mesma fonte, espelhos uns dos outros, vamos deixando de lado todas aquelas primeiras impressões do início da minha fala. Você me ofendeu, você não me olhou, você fez assim comigo, você me tirou, você aconteceu. E você, ou eu, que antes seríamos supostos provocadores uns dos outros, somos alavanca e passamos a ter uns pelos outros. Não mais ressentimento, não mais mágoa, não mais expectativa, mas gratidão. Porque se amo você e se desejo que você me ame, seja eu a dar o primeiro passo. Quantas vezes esse primeiro passo se fizer necessário. Mas olhe para você. E em lhe aceitando como você é, parceiro de jornada comigo, ainda que eu não lhe conheça. Almas indestrutíveis que somos, cuja destinação maior é esta unicidade quântica. Estamos juntos. Podemos não ter percepção clara disso, mas ao fim desse dia, não importa como ele tenha sido, cada um de nós pode e deve cada vez mais fazer dele o melhor que for possível. E essa é a bagagem para o dia seguinte, onde continuaremos jornada num aprendizado que é constante. E tudo aquilo que vier de você para mim, já que meu propósito é criar dentro de mim amor e crescimento, consciência
evolução, fraternidade. Nada pode mexer nisso. Modificar esse olhar, reflexionar sobre o outro como meu espelho, adquirir um intenso desejo de me perceber e de me descobrir. De enxergar o que é meu, enxergar o que é seu, e de separar as duas coisas. Isso, na caminhada, constrói em nós esse sentido de um lúcido portal para onde todos nós, imbuídos de propósito, saibamos ou não, para lá caminhamos. Aproveitemos cada oportunidade, cada circunstância, cada evento, cada desafio. Todos eles podem mostrar algo para nós e podem nos oportunizar a trazer algo para o mundo. Aproveitemos mais essa oportunidade. E ao deitar sua cabeça para o seu repouso diário, guarde consigo a certeza de que com mais consciência também é mais fácil amar e trazer à tona o melhor que somos. Infinita paz a todos e felicidade imorredora.